pergunta que revela a solução. Você sabe que quando você faz a pergunta certa, ela te conduz à resposta certa. Pergunta errada leva às respostas erradas. É muito importante você aprender a fazer as perguntas certas. Porque por muito tempo, as pessoas colocam esforços nos lugares errados porque estão definindo o problema errado. Se você definir o problema errado, você vai buscar a solução errada. Então, a primeira parte da revelação, quando Deus revela uma coisa, é revelar o real problema. Quando Deus revela o real problema, você passa a buscar a real solução para ele. Às vezes a dificuldade de você enxergar o seu problema é porque você está enxergando realmente existe um problema no seu cônjuge. Existe um problema nele. Ele pode estar errando com você. Mas o problema é dele. Esse é o problema dele. Que ele tem que se consertar. Ele que tem que consertar. Então, se você focar no problema dele, você não vai resolver o seu. O seu problema não é ele ou ela. Não é. É você. Até porque você escolheu essa pessoa. Você se casou, você começou um relacionamento com essa pessoa. Então, você tem uma questão. Você escolheu essa pessoa que talvez você, na sua carência, você não quis olhar para muitos sinais, enfim. Você tem que enxergar o seu problema. Não é que nós estamos falando aqui para você olhar para o seu problema e estamos defendendo a outra pessoa. Porque normalmente é assim que a pessoa que não quer enxergar age, né, reage ao que nós estamos falando aqui. Ela pensa assim, mas você não sabe o que ela está fazendo. Não, você não sabe, ela fez isso, ele mentiu, ela traiu, Sim, não estamos falando que essa pessoa não tem problema. Mas você não pode resolver o problema dela. Não pode. O que você pode fazer é resolver o seu. Qual é o seu problema? Talvez o seu problema, você não traiu, você não maltrata, você não é egoísta, você não faz muitas coisas que essa pessoa faz. Mas você tem um problema e você tem que enxergar esse problema. Que esse problema aí, normalmente ele fica camuflado. Quando Deus revela, então a pessoa começa a entender tudo. E olha, mas realmente eu estou sendo orgulhoso, realmente eu nunca vi os meus erros, realmente. E a pessoa aí que vai caindo a ficha. E aí quando cai essa ficha, então ela começa a trabalhar nela. Então a importância dessa revelação, né, ela não é só para resolver um problema de relacionamento. Ela é para resolver você, como pessoa. O espelho, muitas vezes, nos mostra o que nós não gostamos de ver, não é? Por exemplo, muita gente, quando tira foto e não gosta de uma certa parte do corpo, ela se posiciona na foto de uma certa forma para esconder. Não é verdade? Ou então, murcha a barriga. Não é? Vai tirar uma foto. Então, peraí. A pessoa já entra na pose. O melhor sorriso, né? O melhor lado do rosto. Às vezes ela pensa no lado do cabelo. Tem gente que fala assim, não aproxima muito não, tal. Por quê? Porque ela não quer que a foto mostre uma parte que ela não gosta, né? Do seu próprio corpo. Então o cônjuge também é assim. É o espelho, mas às vezes o espelho sempre vai mostrar o que está certo e o que está errado. O que está bem e o que está mal. Então o cônjuge cumpre esse papel do espelho. Se você aprender a usar o seu cônjuge como espelho, então você não vai mais brigar com o espelho. Porque não adianta brigar com o espelho. Se você está lá, por exemplo, tem uma folha de alface no seu dente. Aí você vai lá no espelho. Aí, meu Deus, o que você faz? Você quebra o espelho?
Não, você tira a folha de alface do meio do dente. Não adianta quebrar o espelho. Então, não adianta você ir brigar com o teu cônjuge que está mostrando uma coisa que está errada com você e realmente está errada. Ele está te dando feedback do que você tem sido, como você tem falado. Então não adianta brigar. Ah, mas você me critica, você me julga, etc. Não, como ela falou, é duro ouvir. É duro ouvir certas coisas verdadeiras a nosso respeito. Mas a verdade liberta. Não? A verdade liberta. Então, aprenda a usar tua esposa como teu espelho. Teu marido como teu espelho. Não quebre o espelho, não brigue com o espelho. Use o espelho para ajeitar, para tirar o face do meio do dente, para se consertar. E aí sim você vai fazer as pazes com o espelho, vai ficar grato ao espelho. Poxa, que ótimo que eu tenho um espelho para mostrar as minhas faltas e para eu corrigi-las. E no caso dos solteiros, esse espelho está dentro da família, né? Nos relacionamentos, no trabalho. Você tem pessoas que trabalham com você, amigos, familiares, e pessoas às vezes que já falaram para você N vezes. Né? Pessoas que amam, não estou falando todo mundo, né? Mas é aquela pessoa que realmente você sabe que ela se importa com você. Né? E ela é um espelho. Ela é um espelho. E se você for sábio, você vai ouvir. Você vai ouvir e você vai aceitar. Que é aquilo, né? Tem que aceitar, né? Porque naquele momento ali que você está ouvindo uma verdade, você tem duas escolhas, ou você ignora completamente, ou você aceita. A maioria das pessoas ignora completamente. Rebate, né? Ignora rebatendo, fala, não, mas você não sabe o que eu já passei. Você não sabe como é que é viver num casamento. Assim, a gente vê isso na rede social direto, as pessoas deixam um comentário lá, quer dizer, se ela está escrevendo, imagina como ela está. Né? Se ela está lá se dando o trabalho de deixar um comentário amargo, imagina como ela está pessoalmente. Né? E ela não está ouvindo, ela não está aceitando, ela não está aceitando uma verdade. Se você rebate a verdade não vai deixar de ser verdade, mas você não vai poder fazer nada a respeito dela e ela vai ficar, né? Você vai continuar com seus problemas. E não reclame. Uma história da Bíblia de uma das personagens que foi mais sinceramente erradas e que recebeu eu não diria um espelho, mas foi um safanão mesmo no ouvido, no pé do ouvido, que Deus deu nele, para que ele pudesse se enxergar. Estou falando do apóstolo Paulo, antes de se tornar apóstolo. E seu nome era Saulo. E Saulo era um judeu muito rigoroso, religioso, tão fanático na sua religião, que ele achava que ele estava fazendo um serviço a Deus, matando os cristãos. Vendo nos cristãos uma ameaça à sua religião, então ele pensou, eu vou matar essas pessoas porque eles estão ameaçando a minha religião. Fale sobre ser sinceramente errado. Então ele embarcou nessa missão. E numa dessas jornadas ele estava em direção à cidade de Damasco, exatamente para fazer mais uma chacina de cristãos. E aí ele teve um encontro com o Senhor Jesus no meio do caminho, enquanto ele cavalgava com alguns companheiros, alguns soldados. E diz o texto que ele estava na estrada e de repente viu uma luz brilhante no céu. E o cavalo também se assustou e ele caiu no chão. Paulo caiu do cavalo, literalmente. Caiu do cavalo e diz o texto assim: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
E ele disse: quem é, Senhor? Ele ouviu a voz, mas não viu ninguém. Quem falava com ele? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Essa forma antiga de falar significa: duro é para ti chutar contra a espada. Imagine você chutar a ponta de uma espada. Em outras palavras, Jesus estava falando para ele assim: Paulo, você está me perseguindo, e isso não vai acabar bem para você. Pense agora na variedade de reações diferentes que Paulo poderia ter tido a esta experiência. Ele poderia ter falado assim: mas como é que eu sei que é o Senhor mesmo falando comigo? Alguém está aí armando para mim alguma coisa? Será que eu tomei muito sol na cabeça? Ou então, Senhor, mas deixa eu explicar, é porque eu sou judeu e aconteceu isso, e aconteceu... Ele poderia se justificar, ele poderia ter muitas reações diferentes. Mas qual foi a reação dele? Olha só qual foi a reação dele. E ele, tremendo e atônito, disse o quê? Senhor, que queres que eu faça? Quer dizer, ele não discutiu, não argumentou, não se defendeu, não justificou, simplesmente falou: o que é que o Senhor quer que eu faça? E agora? Se eu estou errado, sinceramente errado, vim errando até aqui, e agora? O que o Senhor quer que eu faça? Como é que eu vou corrigir isso? Eu já matei muita gente. Nessa pergunta a gente entende tudo isso na voz de Paulo. Eu já matei muita gente, quer dizer que eu estava matando o povo de Deus? Quer dizer que eu estava fazendo isso contra o Senhor? Quer dizer que esse Jesus que eu estava perseguindo é Deus mesmo, é o Filho de Deus mesmo? O que eu tenho que fazer agora? Então esta pergunta trouxe para Paulo a solução para o problema dele. Porque se você continuar lendo o texto, lá em Atos, capítulo 9, você vai ver que o Senhor Jesus imediatamente disse para ele: olha, o que você vai fazer agora é você vai até este discípulo chamado Ananias, este homem chamado Ananias, e você vai receber dele as instruções do que você tem que fazer. Então Paulo simplesmente obedeceu tudo o que Deus tinha falado para ele. E numa questão de 3 dias, a vida dele foi transformada. De perseguidor, ele se tornou apóstolo, perseguido. A mudança dele foi tão radical e tão rápida, que o discípulo Ananias, a quem Deus enviou Paulo para receber direções, até o discípulo duvidou. Até o discípulo disse assim: mas Senhor, o Senhor tem certeza? Eu devo receber esse homem, mas esse homem está aí matando as pessoas. O Senhor quer que agora eu o abençoe? Nem o discípulo acreditou inicialmente. Que é o que acontece quando as pessoas são transformadas por Deus, quando Deus revela, a pessoa muda de tal forma que ninguém acredita. É preciso você também fazer esta pergunta: o que é que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Pedir essa direção com um interesse sincero de receber a resposta. E estar pronto para agir sobre a resposta. Porque Paulo estava pronto. Deus falou, ele foi lá e fez. E Paulo era desse tipo. Assim como ele foi dedicado quando ele estava sinceramente errado e ele se afundou mesmo no erro, mas também quando ele entendeu o erro dele, ele não demorou a mudar. Que é o que você precisa entender. Às vezes, não é que Deus não fala para você, é que você se faz de surdo. Deus fala uma vez, fala 2, fala 10, e você fica argumentando, se defendendo. Você demora a obedecer. Mas se você fosse rápido a obedecer, rápido a aplicar
aquilo que você está sendo revelado, a sua vida mudaria rápido também. Quanto demora a mudança de um casamento? Quanto demora a mudança de uma pessoa? Demora o tempo que ela decide mudar. Se você precisa de 3 meses para mudar, 12 anos, como nós demoramos para mudar, vai demorar 12 anos. Mas se você muda agora, se você rapidamente diz, o que o senhor quer que eu faça? Ele mostra e você vai lá e faz, então muda na hora. Como mudou com Paulo. É uma decisão, né? É uma simples decisão. E é porque tem a ver com a fé, né? Você tem que crer. Porque o que Deus revela e Ele fala para você fazer, você nunca fez. Você até aqui pensava diferente. Então, vem aqueles pensamentos assim, mas como? Mas o que eu vou fazer? Não, se eu fizer, aí isso vai acontecer, aquilo vai acontecer. Então, você tem que crer. Crer é assim, tá bom, tem todas essas questões, essas dúvidas, mas eu creio e eu vou fazer. Eu vou obedecer. Né? Porque se coloca no lugar de Paulo. Ele estava indo matar cristãos. Né? E aí Deus aparece para ele, fala com ele, e ele vai ter que ir lá encontrar com esse cristão. Ele teve que crer. Porque você está se achando o máximo, matando essas pessoas, achando que elas são inferiores, e agora você vai ter que ir lá e pedir para essa pessoa orar por você. Então, você vai ter que ser humilde, você vai ter que passar vergonha, você vai ter que lidar com todas as questões que as pessoas vão ter, dessa pessoa duvidar de você, de todo mundo duvidar de você, de achar você um palhaço, porque até aqui Ele creu. Ele fez, ele obedeceu mesmo com todas as circunstâncias, ele creu. Sabe? E é isso que Deus pede da gente. Ele quer que você creia, porque quando você crê, aí você dá para Deus algo para Ele usar para te ajudar. Porque até você crer, Deus não pode te ajudar. Ele revela para você, Ele fala para você, mas agora é com você. Se você não faz o que você tem que fazer, se você não obedece, se você não aceita aquilo e vai lá e faz, Ele não pode fazer nada. E é o caso de muitas pessoas, né? Que fazem a terapia do amor, mas não fazem o que Deus pede. Deus está pedindo você, por exemplo, perdão, você perdoar. Perdoar, mas você segura a mágoa. Então Deus não pode trabalhar. Deus não pode fazer um milagre. Deus está pedindo para você não cobrar. Para de cobrar, cessa fogo. Você não cessa fogo. Você sai daqui, lá na garagem, você já começa a brigar com seu marido, com a sua esposa. Então, Deus não pode trabalhar aí, porque você não está aceitando. Você não está crendo. Não quer fazer o que Deus manda fazer, mas sabe pedir para Deus o que ela quer que Deus faça. Preste atenção, você talvez venha aqui e fica pedindo, meu Deus, faz isso, faz aquilo outro, vai lá, vem cá, traz, leva. Você quer dar ordens para Deus fazer as coisas para você. E a pergunta é diferente, é o inverso. O que é que o Senhor quer que eu faça? Foi a pergunta de Paulo. O que é que o Senhor quer que eu faça? Em outras palavras, Paulo entendeu, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu fiz tanta coisa errada até aqui, te machuquei, te feri, te contrariei, agora eu sei que eu vou ter que fazer reparações, eu vou ter que fazer coisas diferentes. O que o Senhor quer que eu faça? Por onde eu começo? Quando ele orou e trouxe para si a responsabilidade, ele começou a agir, então Deus mudou. Mude a pergunta. Em vez de falar para Deus o que você quer que Ele faça, pergunte o que Ele quer que você faça. Tem ouvidos espirituais, tem humildade, Ele vai te mostrar. Então vá lá e faça, querendo ou não, gostando ou não, difícil ou fácil, faça o que Deus está mandando.
O resto é com Ele.